As igrejas e as histórias que contam os quase 2000 anos de cristianismo em Malta. Na história do cristianismo, Malta deixou sua marca logo no comecinho da expansão, quando um certo apóstolo passou por aqui, levando sua mensagem para o mundo ocidental. A influência católica, a devoção a Nossa Senhora e a incrível história do bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. A bomba que caiu no domo da igreja é exatamente igual a essa aqui. Essa é uma bomba verdadeira que foi doada pelos britânicos depois para que os malteses pudessem se lembrar daquele acontecimento. Porque na época, a bomba que não explodiu acabou sendo jogada no mar para que ninguém corresse perigo, afinal ela podia explodir. As belas representações de alguns dos maiores artistas de todos os tempos sobre Maria, a mãe de Jesus, no maior museu do mundo. Era ousado demais Caravaggio querer colocar Nossa Senhora morta e não, como as outras pinturas, sendo levada por anjos ou mesmo pelos apóstolos em direção ao céu. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado. O nosso programa é uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Aqui você embarca com a gente em reportagens muito especiais, captadas durante expedições pelos lugares sagrados mais importantes e fascinantes de todo o planeta. Semana passada, a gente foi até Jerusalém para visitar o túmulo de Maria e a Abadia da Dormição, para entender as tradições sobre os últimos dias da Mãe de Jesus. E a gente também foi para o interior de São Paulo para contar às margens do Rio Paraíba a incrível história de Nossa Senhora Aparecida. Hoje a gente segue viajando, com 2 paradas na Europa. A primeira delas, um arquipélago banhado pelas águas azuis do mar Mediterrâneo. E a outra, em uma das mais incríveis cidades do mundo. Prontos para viajar com a gente? Sejam muito bem-vindos. Esse é o Expedições ao Sagrado. Hoje em dia é tudo mais simples. Se a gente escreve alguma coisa, coloca uma foto ou posta um vídeo nas redes sociais, essa mensagem fica automaticamente disponível e ao alcance de bilhões de pessoas no mundo todo. E quanto mais gente se interessar, mais gente vai ver. E olha que nem o idioma é um problema num caso desses, já que muito desse conteúdo vem em línguas que muita gente domina, como o inglês, o espanhol. E se você não souber o idioma, pode traduzir muitas vezes de forma instantânea, usando uma das muitas ferramentas disponíveis na internet. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Aliás, há pouco tempo as coisas eram bem diferentes. E se a gente viajar um pouco mais no tempo, para o passado, é fácil ver como a tecnologia revolucionou a comunicação. Agora,
Para comigo para imaginar como eram as coisas 2000 anos atrás. Como é que as pessoas tinham acesso a conhecimento naquela época? E mais ainda, como é que se guardava uma mensagem para que ela fosse passada de geração para geração? Não era uma tarefa fácil, né? Era um tempo no qual não existia a tecnologia para imprimir livros e pouca gente sabia ler. As mensagens tinham que ser interpretadas para que depois pudessem ser repassadas. Nem tudo podia ser memorizado para que as pessoas contassem depois. E é incrível pensar como mensagens tão poderosas como aquelas propagadas por Jesus pudessem atingir tanta gente e chegar a tantas partes do planeta em pouco tempo naquela situação. E se essa forma de comunicar pode levar a até algumas distorções às vezes, ela também tem a chance de ganhar força. Essa mensagem ganha mais poder com a eloquência de certos mensageiros. E foi o que aconteceu no caso de Paulo e a mensagem que mudou a história do cristianismo para sempre. A gente vai agora viajar com o Rodrigo Alvarez para o belíssimo mar Mediterrâneo, para entender como o cristianismo chegou e se desenvolveu num dos lugares mais estratégicos do mundo na antiguidade. No começo de tudo, o naufrágio de São Paulo. Depois, a construção de muitas igrejas. Inclusive, inúmeras dedicadas a Nossa Senhora. E assim vai surgindo o arquipélago mais católico do mundo. Nesse vídeo eu vou te contar a história incrível do cristianismo em Malta. Uma história preciosa que se estende por quase 2000 anos e que moldou profundamente a vida religiosa e arquitetônica desse pequeno arquipélago no Mediterrâneo, com mais de 365 igrejas. Eles brincam dizendo que daria para assistir a missa numa igreja diferente a cada dia do ano. Vocês vão ficar impressionados com as belezas e as tradições desse lugar. Na história do cristianismo, Malta deixou sua marca logo no comecinho da expansão, quando um certo apóstolo passou por aqui, levando sua mensagem para o mundo ocidental. O episódio que aconteceu aqui nesse mar revolto, o naufrágio de São Paulo, entrou para a história do arquipélago de Malta. Aliás, mudou a história desse lugar e entrou para sempre nas tradições da população que até hoje vive aqui. Com base na data da morte de São Paulo, que tudo nos leva a crer que aconteceu no ano 64, no incêndio de Roma, a gente estima que foi por volta do ano 60 que ele chegou aqui à ilha de Malta e espalhou o cristianismo por essa região. E isso está registrado aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículo 41. O navio, porém, foi de encontro a um banco de areia e encalhou. A parte dianteira, atolada, ficou imóvel, mas a parte traseira começou a desconjuntar-se pela violência das ondas. E aí, quando a gente chega um pouco mais adiante, fica tudo explicado. Uma vez que estávamos fora de perigo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Então, nessa época, por volta dos anos 50, 60, Paulo teria estado exatamente nesse lugar aqui. E nos 3 meses em que ficou em Malta, fez curas, milagres e converteu muita gente. Espalhou o cristianismo, que era o que ele vinha fazendo. Entre os convertidos, Paulo conseguiu até o governador da província de Malta, Públio, agora conhecido como São Públio. A estátua de São Paulo foi erguida aqui em 1844. O acesso à ilha foi completamente bloqueado durante a Segunda Guerra Mundial e ela nunca mais foi aberta ao público. Jornada Infinita está aqui com permissão especial do governo de Malta.
E quem esteve aqui também em 1990 foi o Papa João Paulo II. Ainda que não exista nenhuma evidência arqueológica comprovando historicamente o naufrágio de Paulo, a tradição contida em Atos dos Apóstolos, as tradições orais e o fortalecimento da doutrina cristã em Malta mantiveram viva essa história. Um dos lugares mais sagrados de Malta, esse onde eu estou aqui, fica fechado ao público e é conhecido como Cripta de Santa Ágata, o lugar onde Santa Ágata vinha rezar no tempo que ela passou aqui em Malta. Agora, a história é importante quando a gente entende por que ela veio para cá. Ela saiu da Sicília, atual Itália, fugindo de um governador romano que queria se casar forçadamente com ela. Como ela se negou a casar, porque dizia que seu único casamento era com Jesus Cristo, foi obrigada a se esconder. Aqui ela rezava. Nessa imagem que a gente está vendo aqui, Santa Ágata está carregando seu seio na mão. Seus seios foram cortados depois que ela voltou para a Sicília e Santa Ágata foi martirizada, foi queimada viva. Hoje ela é lembrada por sua devoção, porque lutou por sua fé, porque não aceitou abrir mão de sua fé, e também como padroeira das mulheres que sofrem de câncer de mama. Essas catacumbas todas foram inicialmente construídas para servir como cemitérios, para abrigar os enterros de pagãos, judeus. Mais tarde foram ser usadas pelos cristãos. Agora, como os cristãos eram perseguidos, eles foram obrigados a começar a rezar também debaixo da terra. E aqui surgiram as primeiras capelas e igrejas. Eram as chamadas igrejas trogloditas. E não tem nada de errado nisso, não. A palavra grega, troglodita, significa aquele que entra na caverna, aquele que entra na gruta. Essa capela troglodita aqui foi construída em homenagem a Santa Ágata. Essa igreja cripta esculpida na pedra é um local de veneração dos malteses desde a época em que Constantino aceitou o cristianismo no século IV. A sensação aqui é um pouco estranha, viu? Impressão de que eu realmente entrei no túmulo. Porque, olha só, aqui eram colocados os corpos dos cristãos mortos. Tem espaço para o pé. E ali no comecinho era um lugar para que a cabeça pudesse descansar. Aliás, essa parte aqui era ainda mais importante, porque ficava bem no centro e levava a outras inúmeras galerias com inúmeros túmulos, tudo entre o século II depois de Cristo, quando os cristãos ainda eram perseguidos, e depois a tradição também continuou, então entre o século II e o século VIII depois de Cristo, os malteses cristãos eram enterrados aqui. Será que é possível chegar mais perto da história do que isso aqui? Eu estou diante de um túmulo feito para um casal de malteses cristãos que foram enterrados juntos. Gente, isso não foi colocado, isso não é uma reprodução. Esses são os esqueletos originais de mais de 1.700 anos, preservados até hoje. E é assim que a gente vai entendendo a história. É isso que o Jornada Infinita vem fazendo. A gente está indo ao fundo para contar a história onde a história aconteceu. E nada como as evidências arqueológicas para ajudar a gente a entender tanto o passado como aquilo que a gente vive e experimenta hoje.
muitos exemplos pela ilha de Malta de como o cristianismo é antigo aqui. Nessa capela onde eu estou aqui, a Capela de Santana, tem uma coluna misteriosa. Ela é egípcia, veio lá do norte da África, pode ter sido trazida pelos cavaleiros hospitalários da Ordem de Malta ou pelo Império Romano na época de Jesus Cristo ainda. Com o tempo, essa capela acabou fazendo parte do principal forte dos cavaleiros da Ordem de Malta e era onde o grão-mestre vinha rezar. Malta passou a fazer parte do Império Bizantino, que tinha se tornado cristão, e o arquipélago assim também começou a se cristianizar. De repente começaram a ser construídas aqui igrejas, mosteiros, conventos. O cristianismo floresceu em Malta, até que no século IX a ocupação dos árabes representou um imenso desafio para os cristãos. Só que os árabes trouxeram também muito desenvolvimento, técnicas agrícolas, começaram a cultivar algodão, frutas e, mais importante ainda para a cultura local, foi a língua. Até hoje o maltês tem muito de árabe. Depois que os normandos conquistaram Malta no século XI, os árabes que tinham invadido o lugar alguns séculos antes foram todos expulsos ou obrigados a se converter. Foi por causa disso que Malta se transformou num lugar estratégico para as forças cristãs no tempo das Cruzadas. Por decreto do imperador Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, imperador de Roma, rei da Alemanha, da Sicília e de Jerusalém, enfim, por ordem do todo-poderoso imperador, o muçulmano que quisesse ficar aqui seria obrigado a se converter. A extraordinária Catedral de São Paulo foi construída no século XII. E na época havia uma tradição que apontava para esse exato lugar aqui como tendo sido o palácio do governador Públio. Lembra dele? Quando Paulo chegou à ilha de Malta, ele curou o pai de Públio de uma disenteria, uma doença fatal. Aqui hoje, no fundo da catedral, mas não por isso menos importante, a gente tem mais uma das muitas estátuas de São Públio que estão pela ilha de Malta. Uma mensagem poderosa pode estabelecer conexões e incentivar pessoas a tomar uma atitude, né? No caso de Malta, a gente viu como os cristãos aceitaram as dificuldades de viver sob perseguição e ter que esconder até onde enterravam os seus mortos em nome daquilo que acreditavam. O filósofo canadense Marshall McLuhan levantou no século XX uma questão muito interessante, ao dizer que o meio é a mensagem, destacando a importância da forma como a mensagem é comunicada e a influência que ela tem na maneira como essa mensagem é recebida. No caso de São Paulo, além das palavras bem escolhidas e de um texto cativante, ele era o próprio testemunho de conversão e de fé nos ensinamentos cristãos. De acordo com os relatos, Paulo mostrava que mesmo sem o contato direto com Jesus, era possível ter acesso ao poder dele. Em instantes a gente retorna a Malta para a segunda parte desse especial sobre o cristianismo no arquipélago europeu. O Expedições ao Sagrado volta já. Papo de domingo, sempre às 15h, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Estamos de volta com Expedições ao Sagrado. Daqui a pouco você vai ver as lindas representações artísticas que carregaram ensinamentos religiosos durante séculos. Agora, a gente segue com uma viagem pelo princípio do cristianismo. Pelas histórias relatadas nos evangelhos, Jesus usava parábolas para transmitir as suas mensagens. No Evangelho de Mateus, por exemplo, tem uma passagem na qual o próprio Jesus explica a opção por essa forma de comunicação. E aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: "Por que razão lhes fala em parábolas?" E ele, respondendo, disse-lhes: "Porque a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não foi dado. Aqueles que têm, a esses será dado e aumentado. Aqueles que não têm, ser-lhe-á tirado o que têm.
Por isso lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. No Evangelho de Marcos também há uma explicação para a forma única que Jesus encontrou para transmitir as suas mensagens. Com muitas parábolas como essa, pregava-lhes a palavra, conforme eram capazes de compreender. Sem parábolas, não lhes falava, porém, em particular, explicava tudo aos discípulos. Aqui Jesus demonstra uma incrível capacidade de comunicação. Naquela época, Jesus transmitia a sua mensagem viajando pela Terra Santa, falando de casa em casa, de sinagoga em sinagoga, qualquer lugar onde as pessoas pudessem se reunir. As ideias eram transmitidas de forma oral e tinham que ser claramente, facilmente compreendidas, até memorizadas, algumas vezes para que pudessem ser compartilhadas depois. Havia pouco acesso à escrita e mesmo que alguns conseguissem colocar as palavras em pergaminhos, a reprodução e a distribuição eram muito limitadas. As cópias eram feitas à mão e nem todo mundo conseguia ter acesso a elas. A gente vai voltar agora para Malta, para a segunda parte desse especial incrível, sobre um momento crucial para o cristianismo. A igreja foi muito danificada durante o terremoto de 1693. O domo, aliás, é um exemplo. Foi reconstruído 3 vezes. E esse que a gente vê agora é da época do arquiteto maltês Lorenzo Gaffa, que entre 1696 e 1705 projetou obras-primas em estilo barroco, como essa catedral. A Catedral de São Paulo, aliás, divide com a Co-Catedral de São João, em Valeta, o posto de Arquidiocese Católica de Malta. Agora que a gente vinha falando de São João Batista, eu queria falar para vocês dos Cavaleiros da Ordem de São João Batista, ou Cavaleiros Hospitalários, que surgiram em Jerusalém, participaram das Cruzadas e chegaram aqui no século XVI. E poucas décadas depois viveram seu momento mais marcante aqui no arquipélago, quando foram cercados pelas tropas otomanas do sultão Suleiman o Magnífico e venceram. Por causa dessa vitória, o grão-mestre Jean Parisot de Valette mandou construir essa igreja dedicada a Nossa Senhora e deu a ela o nome de Nossa Senhora da Vitória. Entre as belezas dessa igreja, a gente vê todos os afrescos pintados por Alessio Erardi. E esse ícone do período bizantino, que teria sido doado pelo grão-mestre Adolphe de Wignacourt no século XVII. Os reis da Europa sabiam que tinham uma dívida imensa com os cavaleiros e pagaram muito bem. O ouro a gente vê por toda parte. Tudo que eles receberam como recompensa pela vitória, evitando a invasão dos otomanos, acabou resultando em grandes construções, de mais fortalezas, de mais edifícios fortificados, palácios e igrejas, mas nada comparável a esse edifício, a essa catedral, a Co-Catedral de São João Batista. É impressionante a quantidade de imagens, de pinturas, esculturas e símbolos muito sagrados que a gente encontra aqui na Co-Catedral, como um excepcionalmente sagrado. A Carafa Madonna, como a gente sabe, ícones são da tradição oriental da igreja. E os cavaleiros tinham, entre eles também, a tradição oriental unida às tradições ocidentais. Esse ícone, todos os anos, no dia 8 de dezembro, é levado em procissão, em homenagem à Imaculada Conceição de Maria. Mas a gente sabe que a história da igreja não é feita só de glórias, devoção verdadeira e pureza de sentimentos. Alguns dos capítulos mais obscuros e controvertidos dessa história foram vividos aqui.
Esse edifício, construído no século XVI, é o Palácio do Inquisidor. Servia ao mesmo tempo como tribunal da Inquisição e residência dos inquisidores, que eram os enviados do Papa no tempo da chamada Santa Inquisição, quando, para combater a reforma protestante, o Vaticano criou um sistema de tribunais que julgava aqueles que eram acusados de protestantismo e de outras das chamadas heresias. Esse lugar aqui testemunhou muitos crimes oficiais cometidos em nome da religião. Se a gente pode representar numa imagem a opressão que aconteceu nesse lugar, primeiro a gente tem que olhar para essa escada. Os inquisidores aqui viviam como reis. Eram dominicanos e deixavam o símbolo da ordem dos dominicanos nos lugares mais importantes do palácio. A Inquisição aqui em Malta foi relativamente branda comparada com as outras. As punições normalmente incluíam se ajoelhar ou ser chicoteado em público, remar nos barcos de forma humilhante, trabalhar como enfermeiras ou enfermeiros em hospitais, trabalhar em fortificações ou ser preso. Esse tipo de sanção, segundo historiadores locais, foi aplicado em menos de 10% dos réus. A Inquisição foi extinta em Malta quando o arquipélago passou para as mãos dos franceses, no fim do século XVIII. Com o domínio britânico no século XIX, Malta experimentou um influxo de protestantes britânicos. Esse período marcou a coexistência do catolicismo e do protestantismo nessa ilha, levando a um aumento da diversidade religiosa por aqui. Aqui nessa sala, um salão importante do Palácio dos Inquisidores, a gente vê os nomes de todos eles, exibidos com orgulho, pintados com seus brasões e mostrando também o cargo que eles alcançaram. Muitos se tornaram cardeais e 2 se tornaram papas. Tudo isso aconteceu no século XVII. Um deles foi Alexandre VII e o outro Inocêncio XII. Essa aqui é uma prova original de um dos julgamentos que aconteceram aqui no Palácio dos Inquisidores. É um feitiço, pelo menos foi apresentado no tribunal como sendo um feitiço islâmico que mostra um homem de cabeça para baixo. Coisas assim podiam levar uma pessoa a ser torturada e eventualmente morta. Antes de qualquer veredito, as pessoas acusadas tinham a chance de diminuir a pena se fizessem isso aqui, ó, uma confissão de culpa por escrito. Estava mostrando isso aqui e reparei que quem está aqui do nosso lado é o Caravaggio, o famoso pintor Caravaggio. Esses aqui são documentos que atestam que Caravaggio participou como testemunha num caso de bigamia. O réu, para entrar aqui, precisava se abaixar num sinal de humildade. E diante dele estaria o inquisidor, o arcebispo, o grão-mestre da Ordem de Malta e um escrivão. Aqui ficava sentado o tradutor. Só que muitas vezes o tradutor não falava maltês muito bem. Imagina só quantos erros de tradução podem ter acontecido na condenação de um réu. Se ajoelhar era só o começo de um pedido de penitência que, se não viesse, poderia logo resultar em tortura corporal, o corpo esticado para arrancar confissões. E mesmo assim, o inglório réu poderia acabar condenado. A tortura acontecia nessa salinha aqui, uma prisão, e dependia de cada inquisidor. A ampulheta mostrava ao réu que o tempo passava rápido, era preciso confessar logo. Ele era colocado aqui em cima de pernas abertas, para que doesse bastante. Suas mãos eram colocadas aqui dentro e levantadas até que ele ficasse estirado. Se não fosse suficiente, o pé poderia ser colocado aqui e esmagado até que a confissão viesse.
principalmente a Igreja Católica Romana, com seus santos e tradições, que desempenhou um papel central na vida do povo maltês. Malta tem inclusive um outro santo bem mais contemporâneo do que São Públio, aquele que a gente já conhece, que conviveu com o apóstolo Paulo. George Preca é um santo maltês que viveu recentemente e que era um grande devoto da medalha milagrosa, tanto que hoje o corpo dele está aqui, num túmulo, na capela da medalha milagrosa em Malta. O que a gente está vendo aqui em cima não é o corpo do santo, e sim uma escultura de cera feita para relembrar um homem que para o povo maltês foi um dos que mais divulgaram a mensagem de Jesus Cristo. São Jorge Preca dizia que não adiantava nada ficar pedindo a intercessão de Maria se alguém continuasse vivendo uma vida repleta de maldades. Com tanta presença católica, um dos pontos mais fortes da fé cristã aqui é a devoção a Maria. E isso aparece até nos cartões postais. A maior e mais famosa igreja de Malta, que tem essa cúpula espetacular, é dedicada à Assunção de Nossa Senhora. Um lugar tão cristão que até a não explosão de uma bomba durante a guerra é compreendida como um milagre de Deus. Na noite de 9 de abril de 1942, as forças nazistas bombardearam a cidade de Mosta, no arquipélago de Malta. Uma bomba tirada por um avião alemão perfurou esse domo e caiu aqui dentro da igreja. Mais de 300 pessoas estavam sentadas aqui esperando pela missa e ficaram em choque. A bomba ainda atingiu uma imagem de Jesus Cristo na parede, caiu no chão e não explodiu. A população de Malta tinha passado 28 anos juntando doações para construir essa igreja. E foi quando ela ficou pronta que veio a bomba. A bomba que caiu no domo da igreja era exatamente igual a essa aqui. Essa é uma bomba verdadeira que foi doada pelos britânicos depois para que os malteses pudessem se lembrar daquele acontecimento. Porque na época, a bomba que não explodiu acabou sendo jogada no mar para que ninguém corresse perigo. Afinal, ela podia explodir. Aqui em Gozo, uma das duas grandes ilhas do arquipélago de Malta, fica uma outra catedral homenageando a Assunção de Maria. Ela é a sede da diocese aqui da ilha de Gozo. E foi erguida dentro da Citadela, um local que testemunhou praticamente todas as fases da vida religiosa e militar dessa região. Essa catedral dedicada à Assunção de Maria tem uma história incrível. Ela fala muito sobre a nossa história, a história da humanidade. Já foi um assentamento de seres humanos muitos milhares de anos atrás na pré-história. Já foi um templo romano dedicado à deusa Juno. Depois foi transformada numa igreja dedicada a Theotokos, Maria, a portadora de Deus. Foi atacada pelos árabes, reconstruída, invadida e saqueada pelos otomanos e reconstruída novamente. Hoje é um dos lugares mais importantes para o cristianismo em Malta, porque é uma das catedrais do país. Olha que curiosa essa catedral aqui. Ela é muito luxuosa, mas para o domo eles optaram por uma pintura que cria um efeito visual
como se fosse uma cúpula, mas na verdade o que a gente está vendo é uma pintura completamente plana num teto que não é um domo, é totalmente plano. A catedral guarda relíquias muito valiosas para os malteses. O padre me contou que esse é um túmulo simbólico e que os ossos colocados dentro da imagem de Santa Lúcia foram trazidos das catacumbas de Roma, mas que não existe certeza, claro que não, de a quem eles pertenciam. São ossos encontrados em túmulos cristãos nas catacumbas de Roma. Em meio a toda a prataria, muitas peças históricas da catedral, a gente vê aqui as colunas verdadeiras, reais, que um dia estiveram aqui, quando nesse lugar, lembra que eu falei? Quando nesse lugar existia um templo pagão dedicado a Juno. Foram achadas na época da construção da catedral. Para a gente entender profundamente a devoção mariana aqui em Malta, é preciso vir ao Santuário de Tapino. Fica na Ilha de Gozo, um pouco afastado da parte mais densamente povoada e que a partir do século XIX virou um lugar de peregrinação importantíssimo para os malteses e católicos de diversas partes do mundo. Tudo isso depois que uma camponesa teve visões de Maria. Antes de ser esse santuário lindíssimo, existia aqui uma pequena capela em mau estado de conservação. Uma mulher simples chamada Carmena Grima passava em frente à capela quando ouviu uma voz misteriosa que dizia: "Venha, venha hoje, você não poderá voltar aqui por um ano inteiro." Mesmo assustada, Carmena entrou e ouviu uma voz que fez com que ela caminhasse até o interior da capela e ficasse diante dessa imagem que representa a Assunção de Maria. E ao ficar diante dela, Carmena ouviu uma voz novamente falando com ela. A voz parecia sair de trás da pintura. "Recite 3 Ave-Marias pelos 3 dias que eu permaneci na sepultura." Depois de ouvir esse chamado, Carmena foi embora, logo depois adoeceu e demorou um ano realmente até que ela pudesse voltar à capela. Outras pessoas também alegaram ter ouvido a voz misteriosa que saía da pintura e o lugar rapidamente ficou associado a diversos milagres e intervenções divinas, atraindo peregrinos em busca de bênçãos e curas. Os túmulos de Carmena e Francisco Portela, que confirmou as visões, ficam numa capelinha do lado esquerdo da igreja. Como a gente viu, a história do cristianismo na Ilha de Malta é uma tapeçaria rica de fé e muitas influências culturais. Desde as raízes com o apóstolo Paulo até o legado dos cavaleiros da Ordem de Malta, passando por uma intensa devoção a Maria. Estou aqui debaixo da terra, numa caverna em Malta, num lugar muito, muito sagrado para os cristãos malteses. É o santuário de Nossa Senhora da Gruta, essa imagem que a gente está vendo aqui atrás. A tradição maltesa relata 3 milagres impressionantes atribuídos a Nossa Senhora da Gruta. O primeiro acontecimento extraordinário foi ainda no fim dos anos 1800, quando 50 estudantes locais vieram até aqui rezar e viram a imagem de Nossa Senhora mexendo a mão como se estivesse abençoando eles. Mas essa não foi a única, aconteceu uma outra vez. E houve ainda um terceiro acontecimento em que a tradição maltesa conta que a imagem de Nossa Senhora da Gruta ficou por mais de 30 minutos abençoando os fiéis. Esses milagres não foram ainda reconhecidos pelo Vaticano, mas foram registrados pelas autoridades eclesiásticas aqui de Malta e são entendidos como a prova de que essa imagem é milagrosa.
Como a gente vê aqui no santuário de Nossa Senhora de Melilla, onde o altar é adornado com um ícone muito venerado pelos malteses, que, segundo uma tradição bastante antiga, teria sido pintado pelo próprio evangelista Lucas. Conta uma tradição que ele acompanhava o apóstolo Paulo no momento em que os dois teriam naufragado aqui na ilha de Malta. É interessante a gente saber que esse santuário aqui está dentro de uma caverna. Antigamente, as construções das igrejas aqui em Malta eram praticamente todas dentro da caverna, porque era mais simples, porque era a maneira como eles sabiam construir aqui, e claro, isso protegia os fiéis do sol e da chuva. Estudos feitos com a imagem concluíram que ele foi provavelmente pintado no século XIII, mas isso não muda em nada a devoção. Algumas décadas atrás, o Papa João Paulo II veio rezar aqui. Poderia passar um ano inteiro visitando igrejas aqui em Malta e não terminaria. Tem uma brincadeira aqui que se aproxima da verdade. Eles dizem que são 365 igrejas, uma por dia. Aliás, é o mesmo que se diz lá na Bahia. Tem até uma canção antiga que diz 365 igrejas a Bahia tem e Malta também. O cristianismo viveu um declínio, como em toda a Europa Ocidental, mas continua sendo uma força muito, muito presente nesse arquipélago. Tudo que os cavaleiros da Ordem de Malta fizeram continua repercutindo até hoje. E as marcas estão por todo lugar. A nossa jornada continua. São Paulo é considerado uma das figuras mais importantes do cristianismo por diversos motivos. Um deles é o fato de ter sido um perseguidor de cristãos, antes de se converter, numa bonita história de redenção, além de ser considerado um apóstolo mesmo sem ter convivido com Jesus. Mas o poder da mensagem de São Paulo talvez tenha sido o principal fator para a importância atribuída a ele. As cartas que ele escreveu, ou ditou, porque ele tinha um grave problema de visão, eram quase customizadas, com foco nas experiências de cada povo. Escritas em grego, antes mesmo dos evangelhos do Novo Testamento, as epístolas de Paulo apresentaram a mensagem de Jesus de uma forma que teve uma enorme influência no desenvolvimento da teologia cristã, em especial na relação entre os humanos e o divino. Também foi fundamental para a importância de São Paulo o fato dele ter levado a mensagem para além da Terra Santa, permitindo que ela chegasse aos gentios, como eram chamados naquela época, aqueles que não eram judeus. Valeram então o conteúdo e a forma, além do alcance da mensagem de São Paulo. Daqui a pouco, a gente entra no maior museu do mundo com o Rodrigo Alvarez, para ver a arte como forma de transmitir mensagens sagradas. O Expedições ao Sagrado volta já. Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. A gente muitas vezes pensa numa mensagem como um texto, Mas ela pode ser transmitida de várias outras formas. Uma mensagem é, antes de tudo, um pedaço de informação, uma ideia importante ou algo que precisa ser entendido. E muitas vezes não tem necessidade de palavra para que essa mensagem seja compreendida. Em alguns casos, símbolos são usados para que uma mensagem secreta seja transmitida e entendida só por aqueles que conhecem o código utilizado. Foi o que aconteceu, por exemplo, nos primeiros séculos de cristianismo, quando os seguidores da nova religião eram perseguidos em muitas partes do mundo. Para marcar lugares de adoração, muitas vezes esses cristãos deixaram símbolos, como peixes, por exemplo, que aparecem em relatos de milagres de Jesus, e também fazem referência aos pescadores, que se tornaram apóstolos. As representações artísticas sempre foram importantes ferramentas para transmitir mensagens, sejam simples símbolos que decoraram lugares sagrados nos primeiros séculos de cristianismo ou as monumentais obras de arte, feitas especialmente para grandes igrejas no mundo todo. A arte tem grande importância para a divulgação de religiões. Pode ser com os livros, como os evangelhos, pode ser com músicas, como o canto gregoriano ou outras músicas usadas em celebrações.
podem ser ainda esculturas, mesmo que pequenas, como a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A arte sempre foi um grande instrumento de educação, uma forma de ilustrar o que era até então passado pela tradição oral. E a pintura foi uma das mais importantes formas de representação artística ligada à religião. A gente vai agora para o maior museu do mundo, o incrível Louvre, em Paris, para saber com o Rodrigo Alvarez como grandes artistas pintaram Maria, a mãe de Jesus. Eu preciso mostrar para você essa pintura magnífica de Caravaggio, pintada no comecinho do século XVII, por volta do ano 1605, 1606, a morte da Virgem Maria. Reparem algo importantíssimo. Maria está morta e não há nenhuma referência à Assunção. A gente está falando de um tempo muito anterior ao dogma da Assunção, que só veio em 1950, com a bula Munificentíssimos Deus, pelo Papa Pio XII. Aqui ainda não. A fé cristã entendia que Maria tinha sido assunta ao céu e que não tinha sofrido a morte na carne. E de repente Caravaggio, um mestre, um dos maiores mestres da história, surge com essa pintura. Não tem sequer as cores azuis que representam as virtudes celestiais de Maria. Sua roupa é toda vermelha. A referência é ao sangue, às coisas terrenas e também a seu sagrado coração e ao sagrado coração de Jesus. Mas reparem nos apóstolos. Posso imaginar ali perto São Pedro chorando, outros apóstolos. Não há nenhuma referência à ideia de que Maria irá ser levada ao céu. Naquele tempo, a ideia da Assunção já era muito comum entre os cristãos. Aliás, fazia séculos que havia referências à Assunção de Maria. Falava-se também na dormição de Maria. Maria teria apenas dormido sem sentir as dores da morte. Para sentenciar essa discussão, depois do dogma da Assunção de Maria, em 1997, o Papa João Paulo II decretou: Maria morreu, assim como Jesus enfrentou a morte e depois foi assunta ao céu. Gente, esse quadro aqui foi recusado pelos monges. Era ousado demais Caravaggio querer colocar Nossa Senhora morta e não, como as outras pinturas, sendo levada por anjos ou mesmo pelos apóstolos em direção ao céu. Algumas observações importantes aqui. Reparem pelos olhares dos apóstolos e outros discípulos como esse parece um enterro comum, ou seja, não é um enterro inesperado, não é uma morte inesperada. No entanto, Maria parece bastante jovem. Isso nos leva à ideia de alguns cristãos, logo nos primeiros séculos, que pensavam que ela teria morrido apenas 2 anos depois da crucificação de Jesus. Há outras teses dizendo que ela teria morrido 11 anos depois da crucificação de Jesus. De qualquer forma, temos que imaginar Nossa Senhora tendo morrido entre os 45 e 60 anos. Aqui, ela parece bem jovem. Agora reparem no mistério que Caravaggio deixou para nós. De um lado, Maria parece apoiada, como se estivesse numa cama. Do outro, seu corpo parece levitar. Será que o pintor quer mesmo que a gente se coloque essa questão? Maria terá tido uma morte comum ou terá tido uma morte divina, tendo sido assunta ao céu? Será que foi por isso que essa pintura foi rejeitada? Eu estou ainda perplexo, não sei a que conclusão chegar. Eu vejo Maria como se estivesse realmente deitada sobre alguma coisa, mas vejo Nossa Senhora levitando nessa parte aqui atrás. Ela não está apoiada nos pés ou nos joelhos de algum discípulo. Nem faria sentido. Maria está parte sobre algo, sobre talvez um túmulo, alguma coisa que a sustenta, e em parte levitando. No contexto religioso, a mensagem pode ser entendida como uma comunicação inspirada por Deus, normalmente por um profeta.
Anjos como Miguel, Gabriel e Rafael também podem ser entendidos como mensageiros, além dos apóstolos escolhidos por Jesus. Obrigado ao Rodrigo Alvarez pelas reportagens especiais. A nossa viagem continua, hein? Semana que vem a gente segue em busca dos lugares sagrados mais incríveis do mundo. Obrigado pela companhia. Fique em paz.